E aí, meus queridos e queridas, atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, eu vou te explicar qual é o valor máximo que tu consegue chegar recebendo 5 mil reais no limite do teu cartão de crédito. Tens uma renda já definida, qualificada de 5 mil. Qual é o valor, Vinícius, máximo que eu posso atingir de limite de cartão de crédito? Em vários bancos, Nubank, Itaú, Santander, Banco Inter, eu vou dar uma conversada com vocês. Acredito que esse é um conteúdo bem diferente, porque na verdade eu tô ensinando sempre vocês a conseguir limite, mas até quanto tu podes conseguir? Até quanto tu pode barganhar? Existem sim alguns detalhes que a gente tem que analisar, não só eu recebo 5 mil, eu posso ter tanto. Não, a gente tem uns fatores para analisar e nesse vídeo eu vou tentar te trazer tudo à tona, porque na verdade atualizo, a intenção é te ensinar, não fazer vídeo para te clicar, ver como é que é e deu. Não, vamos tentar, vamos conversar, vamos tentar entender esse universo de banco, rate bancário, enfim. O que todo mundo cobra aí para curso, a gente entrega aqui de graça. Então, vem comigo. Primeiro eu só quero saber uma coisa. Qual é a tua renda? Se a tua renda é até 5 mil reais ou até mais, coloca aqui, ó. Meu limite máximo do cartão de crédito é tanto. Deixa aqui nos comentários. Por que isso? Para ver se eu tô certo ou tô errado. Porque eu fiz uma análise através de rate bancário, através de um monte de pontuação, estudando um pouco para poder entender qual é a renda necessária. Então, vem comigo, já comenta aqui qual é a tua renda. Vinícius, eu tenho 5 mil e meu cartão é, eu com total ali 10 mil, 12 mil. Coloca a tua renda pra gente poder saber, tá bom? Vamos lá, eu vou primeiro te explicar algumas situações antes de a gente entrar nesse debate do valor. Primeiro, a renda mensal é uma renda comprovada, tá? Tem que comprovar, não adianta tu girar essa tua renda no extrato da tua conta do banco. Não, comprovação, 5 pau, tá? Segundo, que vai influenciar é o teu score de crédito, gente. O score ou o rating bancário ou como tu tá visivelmente via Brasil, Banco Central. Então isso também vai determinar. Não adianta tu receber 5 mil se teu score é baixo ou tu tá com um problema de endividamento, que é o terceiro ponto. Se tu tens endividamento, não adianta a gente querer limites. Então vamos pegar uma situação que tu não está com dívida. Histórico de pagamentos. Ter em conta em dia água, luz, telefone, financiamento, faturas de cartão de crédito, isso tudo tem que estar em dia e tu tem que estar usando. Porque se tu não usa essas faturas, não adianta tu ter 5 mil de limite de conta, 5 mil reais de renda e nunca ter usado crédito na tua vida. Isso também pesa muito. Então, não vamos pegar esse cenário que tu não usa a renda e sim que tu usa o crédito. Tens cartão de crédito ou tem uma conta de luz, telefone no teu CPF, porque isso vai fazer o teu movimento melhorar. Relacionamento com o banco também vai ajudar nessa análise. Não adianta a gente querer ter limite de cartão de crédito alto se a gente não tem relacionamento com o banco. Então, isso é uma informação também que tem que estar aberto para nós. Endividamento atual, pessoal. Endividamento atual. Como assim, Vinícius? Vamos lá. 5 mil. Mas a prestação da tua casa custa R$1.000. Um financiamento de que tu fez um carro, uma moto, mais 600. Já são 1.600. Então isso também vai interferir nos teus cartões de crédito. O ideal sempre é, antes de tu ter esses financiamentos, tu ter os cartões de crédito. Que dificilmente eles baixam se tu mantém um pagamento tranquilo. O problema é quando tu tem isso, sim, isso vai ser um fator que vai barrar no aumento de limite do teu cartão. Os dados têm que estar sempre atualizados nos bancos, nas instituições que a gente quer, e também a política interna de cada banco. O fator é variável, tá? Como eu falei, cada banco tem um rate bancário, ou um score, ou como tu quiser chamar a pontuação que tu vai ter interna com o banco. Alguns bancos são mais conservadores na concessão de crédito, outros são mais liberais, como os digitais, por exemplo, eles são mais liberais que os bancos físicos tradicionais, a gente sabe disso, tanto quando a gente é negativado, o primeiro banco que eu te indico é ir para um banco digital. Tá, vamos lá. Então, qual é a estimativa para um limite de 5 mil reais, tá? O limite inicial mais comum. Primeiro cartão, de um banco mais conservador, ele vai te oferecer de um limite de R$500 a R$2.500. Esse é o limite mais conservador que um banco vai conseguir. 1 ou 2 bancos vão te liberar, no máximo. Limite mediano, quando tem um bom relacionamento com o banco, tu tem todos aqueles pontos importantes que eu te falei, ele vai girar de 3 a 8 mil reais. Sério, Vinícius? Sim, dá para chegar de 3 mil a 8 mil. Um limite mediano bom com relacionamento, uso de cartão é bastante comum
Provavelmente a maioria vai comentar que é esses os limites que tem, tá? Esse é um comum. Potencial máximo. Pau. Em cenários ideais, você tem um excelente score, histórico de pagamentos show de bola, movimento a conta, tu recebe teu salário dentro daquela conta, bonitinho. O banco tem uma política mais liberal de crédito, como por exemplo o Itaú, que tem uma política mais liberal de crédito. É possível que tu ultrapasse os 10 mil reais. Bem possível. Podendo chegar até 15 mil de limite. Tanto é que a gente olha aí a categoria Uniclass do Itaú, ele te aprova um cartãozinho aí de 15 mil. Dá pra chegar? Dá. O ideal é sempre multiplicar a tua renda, tá, gente? É sempre o ideal, até 10 mil, porque senão o grau de endividamento fica muito caro. Porque os bancos, eles não entendem que tu vai utilizar o teu cartão 5 mil reais de cara. Ah, tu vai comprar uma coisa parcelada, aqui, ali, tu vai saber controlar, porque os bancos querem que tu te controle. Na verdade, os bancos querem que tu deva, por isso que eles te dão um limite bem maior que tu recebe, porque eles querem te cobrar juros em cima disso. Bom, agora indo pra pesquisa de mercado, que isso é a parte mais interessante, tá? Quando tem 5 mil e os bancos digitais como o Nubank e Inter enxergam a tua renda, isso é um ponto importante. Que a Nubank vai enxergar como? Anexando pro Labora e o Inter também. Através de Open Finance. O Inter não tem Open Finance, mas a Nubank tem. Eles podem movimentar aí, ó. Pode, com movimentação tranquila, tu pode chegar a atingir de 5 a 10 mil nesses dois bancos. É o máximo. Não tem como tu pegar mais. Tá? 10 mil. É o máximo que dá para chegar nesses dois bancos. Já o Itaú e Santander, que são mais iniciais, eles vão te arrancar com 2 a 5 mil. Eles não vão te extrapolar um limite de 10, 15 mil de arrancada. Eles começam com 2 a 5 mil e com o tempo tu vai construindo relacionamento. Sempre relacionamento. Para poder chegar a um limite, como eu te falei. Porque aí eles vão fazer um upgrade de categoria. Inclusive, se tu quiser abrir conta no banco do Santander e começar a criar esse relacionamento, tem um link na descrição do vídeo, que é direto para solicitar uma abertura de conta já com o cartão. E aí tu já vê se tu vai conseguir ou não o limite de cartão de crédito já de arrancada com o Santander. Bom, quais são as estratégias que tu precisa ter para ter esse aumento de limite com o tempo? Nunca limite único. O limite com o fator tempo. Paga sempre em dia, é essencial. Utilizar e pagar. Então, regularmente tu tem que usar assim, ó, 2 vezes na semana a opção crédito, tá? Isso é bom para ativar o cartão. 2 semanas sempre usando o cartão de crédito e também pagar em dia. Centraliza sempre as finanças em apenas um banco. Se tu tá querendo reconstruir, não adianta tu ter 3 bancos e tu pingar um pouquinho em cada banco. Eles vão ficar pingando um pouquinho em cada de limite na tua conta também. Mantém seus dados sempre atualizados nos bancos, que isso é sempre importante. Evita parcelamento. Toda hora fazendo parcelamento. Ah, mas o banco gosta. O banco até gosta, mas não toda hora. Então, excessivamente não é bom. Peça aumento entre de 3 a 6 meses. Não adianta tu ficar pedindo toda hora. De 3 a 6 meses solicitar o aumento. E utiliza o famoso Open Finance. Isso tudo vai te ajudar a ter esses limites que eu vim aqui abordar. E tu sabia disso tudo ou não? Me comenta aqui. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, queres ver alguma renda específica, deixa nos comentários aqui que eu vou atrás também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!